Sabe aquela sensação de estar sempre pisando em ovos com alguém? Você precisa ter uma interação, mas você gostaria de evitar e você não sabe exatamente o que esperar daquela relação? Esse é um excelente sinal de que você está numa relação tóxica e ela pode acontecer em qualquer contexto. Pode ser um contexto amoroso, um contexto profissional ou qualquer outro contexto relacional. Varia de pessoa para pessoa, mas algo do seu corpo diz que aquela relação não é boa. Pode ser que você sinta uma tensão nos ombros, pode ser que você sinta um coração acelerado, coração diferente, pode ser que você fique prevendo na sua mente tudo aquilo que pode acontecer diante daquela situação. Eu não sei o que acontece no seu corpo, mas você conhece essa sensação. Sensação de que eu não sei o que vai acontecer naquela relação. O que é interessante sobre isso é que as técnicas de manipulação, elas não são algo assim tão inovador. Se você pega diferentes pessoas em diferentes contextos, as técnicas são mais ou menos as mesmas, os recursos, as estratégias são mais ou menos de um mesmo universo. E aí entra aqui uma grande coisa que é, se você souber quais são essas técnicas, você consegue lidar melhor com essa situação e é para isso que eu estou te convidando. Eu sou Tomás Way, hoje eu quero falar com você quais são as técnicas mais frequentes de pessoas tóxicas, como que elas nos engolem, como que elas nos abraçam e nos prendem naquele contexto, naquela realidade que nos faz tanto mal. E antes de mais nada, eu preciso fazer aqui uma observação de que dois comportamentos dos que eu vou falar aqui nesse vídeo não indicam que a pessoa é tóxica. Ela se torna tóxica quando aquilo é consistente, quando aquilo acontece em várias situações, em vários momentos. Porque dias ruins e comportamentos difíceis todos podem ter. Um primeiro comportamento muito comum é aquele comportamento narcisista em que a pessoa está no centro do universo. Então, ela está o tempo todo buscando admiração, buscando ser reconhecida, às vezes até por resultados que não são dela. Ela rouba o trabalho do outro, mesmo que de uma forma sutil. Ela diz que ela que fez algo que não foi ela que fez, ou que ela fez uma parte muito pequena, e ela acaba dizendo que o resultado foi ela, que é a presença dela e a atuação dela foi fundamental para aquilo. Conversar com uma pessoa dessa é não conversar, porque você começa a contar algo e ele sempre vai ter uma história melhor, ele sempre vai ter um resultado maior, ele sempre teve uma experiência que é superior à sua. Então, se você está nesse relacionamento, já perceba, você está numa relação tóxica. Um outro tipo de personalidade é o manipulador passivo-agressivo. Então, ele é bacana, ele não é muito do conflito, mas na agenda oculta ele mobiliza e ele manipula todas as situações. Então ele fala através de indiretas, ele fala com pessoas satélite, ele espalha rumor, ele pode ser sarcástico em alguns momentos. Nas relações pessoais, ele acaba punindo com o silêncio. Ou às vezes ele faz observações que parecem assim ingênuas, que ele não percebeu, mas foi tudo friamente calculado para pegar exatamente no seu calcanhar de Aquiles. É uma sutileza de comentário como, para tua pouca experiência, até que você se saiu bem na reunião. Quer dizer, eu não ofendi, mas eu estou fazendo questão de dizer para você aquilo que você não é bom. Uma terceira personalidade é o vitimista, que nunca assume responsabilidade sobre nada, está sempre numa situação complicada, numa situação difícil, ele está sempre te lembrando disso, que a vida dele é muito complicada e que ele é vítima de uma condição externa muito ampla. Então ele é mestre em justificar as falhas, explicar por que determinada coisa não deu certo, por que ele não fez uma determinada coisa. Ele é dramático ao extremo, faz drama para chamar a atenção ainda mais nos relacionamentos pessoais. Ele vai sugar sua energia com uma situação que é muito complicada, muito grande, muito difícil. Você tem também o controlador, que ele tem um objetivo que é definir o jeito como as coisas precisam ser feitas. Ele centraliza tudo, ele é crítico, ele direciona demais, ele cerceia a liberdade das pessoas à volta dele. Se ele for, por exemplo, um gestor, ele vai ser aquele gestor que acompanha tudo, que quer direcionar tudo e que não dá autonomia para a equipe. Nos relacionamentos, é aquele que quer saber tudo, quer saber com quem você falou, o que você falou. Ele pode, inclusive, de uma forma muito sutil, limitar a tua rede de apoio. Quando você vê, você só interage com ele, você não consegue interagir mais com as pessoas à sua volta. E por fim, a gente tem o invejoso, que não consegue celebrar a conquista de ninguém, ou quando celebra,
finge que está celebrando, acaba usando um humor, um comentário depreciativo daqui, dali, enfim, ele não consegue e ele vai atrapalhar a vida do outro, ele vai centralizar, reter informação para ele mesmo, enfim, ele está sendo o tempo todo nutrido e direcionado por um sentimento de inveja em relação aos outros. Agora, o diferencial mesmo não é você saber identificar qual é o item ou até mesmo um outro comportamento parecido, uma combinação desses que eu falei. O ponto principal é você conseguir perceber o mais rápido possível que você está numa relação tóxica. O que eu percebo quando eu atendo pessoas que estão em relações difíceis é que elas demoram para perceber que chegam nesse relacionamento tóxico. Quando elas me procuram, normalmente o relacionamento já é tóxico já faz tempo. Então, eu quero te dar uma dica aqui, para você já perceber como é que você faz para identificar se um relacionamento é tóxico ou não. E aqui vale dizer que, apesar da lista que eu vou te passar de sinais para você já se auto-perceber, nem sempre é tão fácil perceber. E muitos casos precisam de um apoio externo. Então, se esse é o seu caso, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você agendar uma mentoria emocional comigo. E aí tudo isso fica mais fácil de ser descoberto. Mas, mesmo assim, repara nestes itens que eu vou te falar. Primeira coisa que uma pessoa tóxica faz, ela testa os limites. Ela testa os limites já na sutileza. Então, se você diz assim, ó, eu vou entrar em reunião, por favor, não me interrompe, porque quando eu estou em reunião, eu preciso estar muito concentrado. Ela vai justamente te interromper lá naquela reunião. Ela está testando para ver até onde ela pode ir com os limites. E isso é uma característica de uma pessoa tóxica. Basicamente, ela está te dizendo de uma forma sutil que os seus limites não importam. Ela não está preocupada com os limites que você quer colocar. Ela vai ultrapassar esses limites e às vezes vai te tirar do sério, inclusive. Um segundo sinal muito claro são as mudanças muito bruscas de humor. Então, acontece uma coisa ruim, mas a reação é muito desproporcional. Ela fica muito mal em relação ao nível do problema. E também, por outro lado, às vezes ela fica muito feliz com uma situação pequena, às vezes ela fica muito animada com uma situação que não é tão grande. Então, essa desproporcionalidade em relação ao efeito causador e também uma variação muito grande é um excelente sinal de que você está numa relação tóxica. O outro é a crítica disfarçada de bom humor, disfarçada de brincadeira. A pessoa faz a crítica, você acha ruim, ela diz, ai, mas também não posso falar nada, ai, mas eu tava só brincando, é brincadeira, não me leva a mal, tá? É só uma brincadeira. Esse tipo de comportamento pode ser um indício de relacionamento tóxico. Quer ver outra coisa muito clara? É quando a pessoa não consegue cumprir as promessas. Ela fala uma coisa e faz outra completamente diferente, e isso acontece com frequência. Ao ponto que você já nem leva muito em consideração. A pessoa fala algo, você fala, eu já sei, o que ele fala não se escreve, ou o que ela fala não se escreve, e você já percebe que não existe um vínculo entre o falar e o fazer. Um outro sinal é quando você tem interação com a pessoa e depois que termina essa interação você percebe que a sua mente está confusa. Você não sabe dizer bem o que aconteceu, mas você percebe que aquilo sugou sua energia e você ficou com a mente toda embaralhada, toda confusa, as ideias parece que não se encaixam. Outro ponto é quando você percebe uma diferença muito grande em relação ao contexto onde a pessoa está. Então, na interação um a um ali com a pessoa, ela é uma coisa, e na interação com um grupo maior, ela é outra coisa completamente diferente. Essa mudança de atitude também é um excelente sinal de que é melhor se evitar esse tipo de relacionamento. Agora, qual é a pergunta que eu mais recebo nos atendimentos quando o assunto é esse? Por que, Tomás, eu não consigo me livrar desse relacionamento? Isso é o mais comum. Por que eu fico? Se eu sei que faz mal para mim, por que eu permaneço nesse relacionamento? Vou te explicar agora. Sabe aquela analogia do sapo na panela? Que a água vai esquentando, ele não percebe, ele acaba morrendo na água quente? É um mito essa analogia, mas ela é um excelente exemplo do que acontece com os relacionamentos tóxicos. Ele não começa já muito tóxico. Isso vai aumentando gradualmente. Ele começa pequenininho. E aí você não age, daí ele vai ficando maior, vai ficando maior. Quando você vê, ele está numa proporção sem tamanho. Só que aí você já tem todo um relacionamento, toda uma história, todo um emaranhado com aquela pessoa. E além disso, você ainda ficou com a sensação de que aquilo é meio normal.
Porque já está estabelecido há tanto tempo que você já mudou o seu padrão daquilo que você acha que é um relacionamento saudável. Você começa a achar que aquilo, ok, faz parte, sempre foi assim, e você não toma uma atitude em relação àquele relacionamento. Um outro motivo pelo qual a gente não desapega desses relacionamentos é porque de algum jeito a gente acredita na mudança do outro. De algum jeito a gente alimenta uma crença de que em algum momento ele vai cair em si, ele vai perceber que ele precisa mudar, ele vai perceber que ele tem uma série de defeitos que precisam ser transformados. Então a gente fica vivendo nessa crença. Se fosse só basear no hoje, a gente terminaria, mas como a gente imagina que no futuro vai ter essa transformação, a gente continua apostando naquela relação. Tem um outro fator que é o investimento de tempo, de dinheiro, de energia emocional, física que a gente deu para aquele relacionamento. Na economia, eles chamam isso de falácia do custo irrecuperável. Então você tem lá um negócio, você ficou investindo por anos. Faz 10 anos que você está tentando fazer aquela pizzaria funcionar, ela nunca funcionou. Aí você fala, mas agora deve estar já quase na hora dela funcionar. Não é possível. Esses 10 anos que eu estou aqui nesse ponto, já tentei tanta coisa, não é possível. Agora acho que agora eu vou conseguir. Seria perder, jogar tudo fora, toda essa experiência fora desses 10 anos. Então, com o relacionamento tóxico, a gente faz a mesma coisa. A gente pensa assim, mas eu já estou há tanto tempo com a pessoa, já investi tanto, já construí tanta coisa, não dá nada para começar do zero uma relação? Uai, mas a relação atual não é péssima? Não é tóxica? Tóxica, mas você fica lá achando que aquilo vai mudar. Um outro detalhezinho que nos faz ficar dentro de uma relação tóxica tem 4 letras, se chama medo. Não tem como. Se eu vou terminar uma relação, eu vou acessar medo de algum jeito. Não tem como eu não acessar, porque eu estou indo para um lugar desconhecido. Eu vou ficar com medo de não ter uma outra relação para colocar no lugar, e nem precisava ter uma relação para colocar no lugar. Primeiro eu preciso estabelecer esse novo cenário e aí sim pensar na relação. Então, por não querer acessar esse medo, ou até mesmo por medo do julgamento do outro, julgamento dos amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho, a gente também não se posiciona e a gente fica vivendo aquela relação por muito tempo. A questão da autoestima também é uma questão muito presente quando um relacionamento não consegue chegar no fim, porque provavelmente um dos dois, ou até mesmo os dois, entendem que não conseguem ter nada melhor, que aquilo é o que eles conseguiram, que aquilo é o que eles podem ter, e eles se mantêm numa relação ruim porque entendem que precisam se conformar que aquilo que tem para hoje é aquilo que tem para a vida deles. E um último ponto é, normalmente uma relação tóxica vai minando e vai acabando com a rede de apoio dos dois ou de um deles. Então, você se torna dependente daquela pessoa, até porque não tem outra pessoa para você contar na vida. Então, veja como é o ovo e a galinha, né? Eu não sei onde é que começou, mas eu sei que eu não consigo mais largar dessa relação porque é a única relação que eu tenho. E é a única que eu tenho justamente porque ela é muito ruim, porque senão eu teria outras. Esse é um assunto muito extenso, mas eu quero deixar aqui um convite para você. No fim das contas, é sobre a pessoa envolvida, ou seja, uma pessoa tóxica não vai ter uma relação boa. Mas às vezes não é só a pessoa que é tóxica, a relação não é boa, a relação é doentia. E pode ser que seja esse o seu caso. Então eu vou deixar aqui para você um vídeo em que eu falo exatamente sobre relações doentias e o que é que você vai fazer para você melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Eu te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.